A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos no segundo trimestre com a nossa revista que é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes e se você ainda não é inscrito nesse canal, a ADMP TV te convida a se inscrever, clicar aí no sininho para receber todas as notificações, curtir, deixar um comentário. Se essa aula tem contribuído para a preparação da sua aula, professor, eu peço que você comente aí e faça mais. Compartilhe, seja abençoador da vida de outros. Sem demora, pega aí a sua revista, a sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta e bora para mais uma aula. Vamos lá? Então hoje, na nossa 10ª lição, o tema é desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós estamos falando, então, sobre a carreira que nos está proposta. O caminho da santidade também é uma questão fundamental ou imprescindível para a vida do cristão que almeja o céu, que definitivamente está correndo essa carreira com um alvo, com foco ao céu. E pensando nisso, nós vamos tratar então sobre o tema santidade. A primeira pergunta que mediaria, então, professor, antes de nós entrarmos em tudo, seria o que é santidade? Quais as aplicações da santidade? Como que a santidade ela se aplica à vida do crente? E a santidade ela é um passo importante ou não para o relacionamento com Deus? Nós vamos perceber com o que nós vamos ler aqui, que é fundamental. Nosso texto áureo, que está escrito em Hebreus, capítulo 12, no verso 14, vai estar escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? Almeja o céu? Precisa ter paz e santificação. O imperativo aqui, a palavra seguir, vem do termo grego dioquete, significa correr rapidamente, alcançar o alvo. Essa referência ela não é exatamente um caminho, uma vereda, algo que você percorre, mas um sentido de intensidade de energia, aplicar força, você ter um efeito de força no momento em que você está almejando algo. Então, seguir a paz com todos é o primeiro alvo do cristão. Então, qual que é a primeira aplicação de energia que nós precisamos ter? A paz com todos. Isso é o primeiro alvo imediato. O nosso alvo, se é levantar a mão cansada, se é joelhos desconjuntados, se é endireitar a maneira de ver dos nossos irmãos, nós devemos começar pensando em relacionamento. O relacionamento pessoal ele não pode ser desordenado na vida do cristão. Nós precisamos entender de forma geral que a paz com todos ela é imprescindível para alguém que busca estar reconciliado com Deus. Para estarmos reconciliados com Deus, precisamos necessariamente seguir a paz com todos, estar reconciliado com todos. Isso não necessariamente significa manter ou contribuir para a questão de relações pacíficas com o pecado ou com aqueles que estão com a vida pecaminosa. Pelo contrário, é manter um estado de paz interpessoal entre pessoas que faz parte da justiça, é ser justo com os nossos irmãos, é não ter contenda com aqueles. Então, a paz, ela precisa ser compatível também com a santidade. Então, é seguir a paz com todos e a santificação. O IA traz o peso dessas duas questões sendo imprescindíveis para a vida do crente. Então, a paz com todos, sendo o nosso relacionamento interpessoal com os irmãos, não é o mesmo que aceitar o pecado ou aquele que está na prática do pecado. Pelo contrário, a paz com todos é você manter relações no sentido de os outros entenderem o que você pensa, como você age, mas de forma respeitosa. Seguir a paz com todos é importantíssimo da mesma forma que também a santidade. Nós precisamos entender que quem não satisfaz essas duas questões, a paz e a santidade, não verá o Senhor. Se nós temos o desejo de ver o Senhor, nós precisamos passar pela paz com todos e pela santificação. A nossa verdade prática vai dizer o seguinte: na jornada para o céu, nós que estamos trilhando essa carreira com o objetivo de chegar ao céu, devemos estar conscientes
a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nós encontrarmos com o Senhor. Se nós temos o objetivo, então, de encontrar com o Senhor, nós devemos entender que precisamos de paz, mas também precisamos do nosso tema principal, que é santidade, a santificação. Então, nossos objetivos, professor, são 3. Primeiro deles, apresentar a perspectiva bíblica de santificação. Então, nós vamos ver como que essa palavra santificação ela aparece, qual o significado dela e como ela pode ser aplicada para a nossa lição e para a nossa vida. Segundo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. Quais são os 3 estágios da santificação? Como isso se aplica à vida do crente? E terceiro, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Justiça e santidade são atributos que fazem parte de Deus. E, portanto, se nós queremos nos relacionar com Deus, nós precisamos entender e passar isso para os nossos alunos, que a santidade e a justiça de Deus são questões que precisam ser aplicadas nas nossas vidas. Nosso texto bíblico vai se encontrar exatamente no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21. Vamos tirar algumas aplicações para nós entendermos o que a nossa lição quer nos trazer. Está escrito o seguinte, o nosso comentarista vai selecionar esse texto por um motivo. Vocês vão perceber que vai falar sobre a santidade enquanto uma aplicação prática na vida do cristão. E no verso 3 está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingir o lombo aqui é uma aplicação sempre muito importante explicar para os nossos alunos, é quando nós amarramos a nossa túnica. No período em que Pedro escreve, era muito comum os homens utilizarem túnicas que geralmente eram muito longas, ficavam abaixo do joelho, isso dificultava a corrida, dificultava trilhar o caminho. E para se ter um caminho que fosse efetivo, precisava cingir o lombo, ou seja, amarrar essa túnica para que ela subisse acima dos joelhos e permitisse que o caminho fosse mais fácil de ser trilhado. Aqui ele aplica então essa metáfora dizendo cingir o lombo do entendimento. O que ele quer dizer que o nosso pensar, a nossa forma de pensar, ela precisa permitir que nós compreendamos o quê? Aí ele vai dizer que nós precisamos esperar na graça, inteiramente na graça, sermos sóbrios, ou seja, pensar claramente, entender claramente, ser uma pessoa serena para compreender, preparar para agir, dispor a nossa força, como nós falamos, a nossa energia, em concentrar inteiramente nas circunstâncias e obedecendo às ordens de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que nós dependemos da graça e da revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos ser obedientes a isso. Cuidar para que as nossas mentes, o nosso jeito de pensar, estejam voltadas não para importunações, para o pecado, para medos, preconceitos, mas sim para a cooperação do nosso intelecto, para aquilo que Cristo fez por nós. Ele vai dizer, como que nós temos que viver a nossa vida? Verso 14, como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós não podemos viver uma vida conformado com as maneiras, com a moralidade daqueles que vivem aqui terrenamente, que vivem uma vida baseado aqui, sobriamente. Para nós cristãos, vivendo uma vida sóbria, nós precisamos entender que o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso jeito de agir deve ser compatível com o quê? Com a nossa fé, com o que Cristo deixou para nós. Nós não podemos permitir que o nosso caráter seja amoldado pelos desejos que antes nós tínhamos, na nossa ignorância, antes de termos Cristo. Aqueles que recebem Cristo precisam responder ao chamado que Cristo nos faz, que Deus nos faz. Deus é o padrão para nós cristãos. Nós devemos entender isso. E aí ele vai dizer no verso 15, mas como é santo o que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O que está no nosso coração é o que vai manifestar na nossa vida. É muito importante e fundamental que nós não sejamos cristãos, que nós não sejamos obreiros somente dentro da igreja, que nós não sejamos pessoas cristãs somente dentro da igreja. Aqui é uma implicação que Pedro nos ensina, que nós precisamos entender que em toda a nossa vida ela deve revelar santidade. Em
cada fase da nossa vivência diária, em cada momento do nosso dia. Nós não somos cristãos somente aqui dentro da igreja. Nós não somos cristãos somente no momento em que estamos no culto. Nós somos cristãos o tempo todo. Nós devemos estar prontos para falar de Jesus, para pregar Jesus, para ter uma vida condizente com a nossa fé, de forma que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, a verdadeira santidade, ela revela que nós temos uma vida santa em cada área da nossa vida. A verdadeira santidade, ela é vital para nós relacionarmos tanto civilmente, quanto na nossa igreja, quanto nos nossos relacionamentos pessoais, quanto na nossa vida pública. Isso é fundamental. Em todos os nossos relacionamentos, nós devemos ser santos. A santidade e a vida ética condizente com a nossa fé, ela não está separada, ela não pode ser separada, porque a conduta ética, ela é moldada de acordo com o caráter de Deus. Isso é fundamental para o cristão. O cristão precisa viver uma vida santa em que o seu objetivo, o seu alvo, que amolda o seu caráter a cada dia, é o comportamento, é o caráter de Deus. Nós vamos ver que a santidade faz parte do caráter de Deus. Porquanto escrito está, verso 16, sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos encontrar essa mesma aplicação, a ordem para ser santos no livro de Levíticos, em capítulo 11, capítulo 19, capítulo 20. Todas essas vão mostrar que Deus propõe àqueles que pertencem a eles, que pertencem a Ele, que são chamados por Ele, para que possam ser possuídos por Ele, no sentido de serem santos como Ele é santo. Essa possessão, ela não é partilhada com ninguém. Deus nos quer por inteiros. Deus nos quer uma vida santa por inteiro. Nós devemos entender que Deus é o nosso Pai. E por ser nosso Pai e o céu ser nosso lar, nosso caráter precisa qualificar-nos para vivermos uma vida condizente para o que Ele nos chamou. Cristo veio e nos entregou a possibilidade de sermos santificados. Nós vamos entender isso. E sermos assim vai nos fazer com que consigamos chegar ao céu. E chegar ao céu é entender que existe uma implicação no nosso caráter que precisa ser construído para podermos permanecer diante de Deus. Essa qualificação, ela não é alcançada e não separa uma vida somente no ambiente. Ela é uma vida por inteiro. Não é uma consagração formal para algo que vamos fazer, mas é para nossa toda a vida. É para que nós tenhamos um relacionamento com Deus por intermédio de Cristo. Cristo, ele nos traz, então, a importância de que a santidade seja aplicada no nosso dia a dia. Santidade é a escolha de Deus para a condição moral do ser humano. A condição moral do homem. Por causa da natureza de Deus, que ele é justo, o homem precisa se assemelhar a ele. Nós precisamos entender que ele é o Criador e que por causa da nossa natureza pecaminosa, tendenciosa, como nós falamos em outras lições, nós precisamos quebrar isso e viver uma vida em um processo de santificação. Então nós já entendemos algo aqui. Santidade não é um fim em si, mas é um processo. Santo só existe Deus e Deus quer que nós vivamos uma vida em santidade. E para vivermos uma vida em santidade, nós precisamos preocupar com o processo de santificação, ok? A possibilidade de nos tornar santos deve ser o nosso alvo e não a nossa desculpa, a impossibilidade. Ser santo definitivamente é algo que acontecerá, nós vamos perceber, no fim da vida do cristão, quando nós viveremos então a glorificação. No verso 17, Pedro vai dizer: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, falando assim, se você chama Deus de Pai, você precisa entender que Ele vai julgar você segundo as suas obras. Ele julga cada um segundo as suas obras. E nós precisamos andar com temor durante a nossa vida terrena. Nós devemos entender que a santidade de Deus, ela cria uma reverência respeitosa em nós, que somos verdadeiros cristãos. Isso vai mediar que nós devemos entender que Deus, ele é nosso Pai. E como nosso Pai, ele também nos corrige. A criação desse Pai é um Pai que também, ele em certo tempo nos julgará segundo as nossas obras. E a santidade garante que a misericórdia dele seja derramada sobre nós.
Nós não temos justiça ou atos de justiça em nós mesmos, mas por intermédio de Cristo, ele nos dá a possibilidade de vivermos um processo de santificação. Todo pecado que nós cometemos, ele é extremamente ofensivo a Deus. E por causa da santidade de Deus, Deus odeia o pecado. Mas a misericórdia, a bondade dele se inclina a nos resgatar. E é por isso que nós temos a possibilidade, como nós falamos, de confessar os nossos pecados, deixar os nossos pecados e passar a viver uma vida em um processo de santificação. Portanto, nós precisamos entender que a santidade, a santificação é um atributo básico de Deus e é extremamente coerente que o cristão viva a vida enquanto peregrina aqui na terra em temor à santidade de Deus. Isso é algo básico do caráter de Deus, a santidade. Ou seja, se é algo básico para Deus e não deixa de ser fundamental, nós precisamos entender que para nós termos relacionamento com Ele, nós precisamos viver uma vida santa. No verso 18, Pedro vai falar, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, coisas vãs terrenas, como prata e ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste do vosso Pai. Tanto o preço infinito por meio a qual nós vamos perceber que a redenção se tornou possível, quanto o julgamento imparcial de Deus reforçam o dever da santidade. Prata e ouro, coisas vãs, elas são estimadas pelos homens, mas nós devemos entender que isso é corruptível, que vai desaparecer. Nós precisamos ter em mente aqui que o que nós consideramos aqui na Terra muito importante como prata e ouro não são o que de verdade deve ser valioso para a vida do cristão. No caso dos judeus, por exemplo, eles confiavam no relacionamento terreno como sendo filhos de Abraão para ser salvos. Já os gentios, eles colocavam a esperança toda em muitos deuses, ou seja, eles eram politeístas e eles achavam que o favor podia ser comprado com prata e ouro. Nós vamos ver na história também com indulgências, achando que se pode comprar salvação. Mas nós vamos perceber no verso 19 que Pedro vai nos ensinar. Mas foi com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, ou seja, incontaminado, sem pecado. A palavra aqui, então, nós somos resgatados. É uma figura favorita nas palavras de Cristo, na obra de Cristo. O ponto principal é que Jesus ele pagou um preço por nós, que somos infelizes, pecadores, que não tínhamos solução. O objetivo dessa redenção, então, é não somente livrar-nos da miséria eterna, mas também revelar o amor de Deus e o perdão de pecados. Nós perdemos, então, e nós ganhamos definitivamente a salvação. Nós não somos mais, nós perdemos essa escravidão ao pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas agora Cristo, pela sua obra de redenção, nós somos resgatados. Ele pagou o preço. Não foi por prata ou ouro, mas foi pelo seu precioso sangue. Por esse motivo, nós precisamos entender que o sangue de Cristo, ele é honrado por Deus, o Pai. O preço é infinito, ou seja, nós não conseguimos pagar, mas uma vida em santidade, ela honra e demonstra aquilo que Cristo fez por nós. Não nos torna dignos pelo que ele fez, mas mostra que o que ele fez, a indignidade em nós. Ou seja, é por amor, é pela bondade, pela misericórdia, pelo sangue derramado que ele revela em nossas vidas, que a santidade nós conseguimos viver e receber de Cristo. A santidade, então, o processo de santificação, demonstra aquilo que Cristo fez em nós. E a nossa preocupação não deve ser uma desculpa. Eu não conseguirei ser santo, mas pelo contrário, deve ser, portanto, a aplicação de porque Cristo fez por mim, eu preciso viver uma vida em santidade para manter, para preservar o relacionamento com ele. E no verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Ou seja, a provisão, o resgate, a redenção, não é um plano meramente novo, mas é algo que já estava escrito, que já estava decidido por Deus antes que o mundo viesse a existir. Todo o sistema pela qual os judeus eles estavam e haviam ensinado, na verdade, aqui perde o significado, porque o que Pedro vai nos ensinar
é que antes sequer que o mundo já existisse, ou seja, aquilo que os judeus ensinavam, eles ensinavam sem entender o objetivo. Mas o objetivo é que Cristo viesse e que ele nos redimisse. Ele era o meio pela qual nós seríamos salvos. Então, se nós entendemos e vivemos uma vida somente como aquela que os judeus viviam, uma vida meramente de imposição religiosa, sem entender o objetivo pela qual que era Cristo, nós não vamos compreender, nós não vamos viver definitivamente uma vida cristã verdadeira. Nós precisamos entender que antes da fundação do mundo, o amor de Cristo revelado em nós, o amor pelo qual Deus revela e envia o seu Filho único para morrer em nosso favor, ressuscitar e nos dar a vida eterna, é um amor que nos faz sermos temerosos, viver uma vida em temor, sermos cristãos que entendem a grandiosidade da obra de Cristo e vivemos naturalmente um processo de santificação. É isso que deve motivar a nossa vida. E aí, nós concluímos aqui no verso 21, que é: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, Jesus, ele lhe deu glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estivessem em Deus. Sem Cristo, não há como nós estarmos reconciliados em Deus. Sem Cristo, só nos restava ter medo de Deus. Agora, por meio de Cristo, o homem pode ser salvo. Essa é a grandiosidade da obra de Cristo. Para que essa salvação se torne uma realidade nas nossas vidas, nós precisamos entender que a nossa fé para receber o que ele fez precisa ser apropriada. Isso passa pelo nosso consentimento intelectual em vivermos uma vida em que nós somos coparticipantes da santidade de Deus. Ou seja, o compromisso pessoal em viver uma vida em santificação. Isso é fundamental para a vida do crente. Ou seja, à luz da morte, ressurreição, da vida, da redenção que Cristo nos dá, nós precisamos entender e sermos desafiados a cada dia a viver uma vida em fé e em esperança que são sustentadas por uma vida em santificação, entendendo que a graça ela vem e é derramada apesar da vida difícil, apesar das dificuldades, apesar dos temores que nós temos, dos medos, das dificuldades, dos desertos. Nós precisamos entender que a vida em santificação nos ajudará a ter força para recebermos a graça derramada, apesar do nosso sofrimento. Isso é fundamental. E aí, entendendo esse contexto que Pedro nos ensina, é lindo, é grandioso. A obra redentora de Cristo nos ensina. Ela nos ensina que, da mesma forma em que Cristo viveu, sendo santo, vencendo a cada dia, nós precisamos também sermos coparticipantes da santidade de Deus. E sermos coparticipantes dessa santidade nos manterá tendo um relacionamento com Ele. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. E aí nós vamos perceber, nosso primeiro tópico, nós vamos começar a compreender, na verdade, como que essa palavra santidade ela é aplicada no primeiro e no segundo tópico, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nós vamos concluir compreendendo definitivamente, então, como que essa aplicação se dá na nossa lição e como que nós vamos aplicar isso na nossa vida, porque isso é fundamental. Então, no nosso tópico 1, a perspectiva bíblica da santificação. Nosso primeiro subtópico vai ser a santificação no Antigo Testamento, como eu disse. Nós vamos entender o verbo hebraico kodesh, que vai trazer para nós santidade sendo um substantivo masculino, que significa sacralidade, posto à parte. Ou seja, vai se referir muitas das vezes a Deus, aos lugares, às coisas, algo que está inseparado, algo que está retirado do todo, que está retirado do meio. Essa palavra ela deriva de uma raiz verbal hebraica chamada kadash, que traz a ideia de consagração, de santificação, de preparação, de dedicação, ser consagrado. Ou seja, esse termo kodesh, ele vai aparecer 469 vezes no Antigo Testamento, aplicando-se à santidade. Nós vamos encontrar isso em Êxodo, capítulo 15, em Números, capítulo 4, em Êxodo, capítulo 36. Ou seja, o adjetivo kadosh, ele vai trazer para nós no Pentateuco
a ideia de um dia uma pessoa, uma nação inteiramente consagrada. Alguém que é separado e santificado para Deus. Já no Novo Testamento, o verbo grego vai ser agiadzo, que quer dizer santificar. Traz a ideia de tornar santo, purificar, consagrar, venerar, ser santo. Ou seja, esse termo ele vai abranger todo o sentido do crente ser puro, ou tornar-se puro. O modo de estar purificado. E aí nós precisamos entender, no nosso terceiro subtópico, que a santidade ela é uma questão exigida pela palavra. Do Antigo ao Novo Testamento. A jornada cristã que ruma ao céu, que tem o objetivo de chegar ao céu, ela passa pela exigência, uma exigência à vida do crente, viver uma vida em santidade. Como nós falamos em Hebreus, mas também em 1 Pedro capítulo 1. Há uma exigência de nós vivermos de modo santo em todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade, ela nos santifica. Se nós temos contato com a palavra, se nós temos contato com a vida de oração, um relacionamento com Deus, nós vamos sentir necessidade de vivermos uma vida em santidade. Ou seja, Jesus vai nos ensinar que nós precisamos ter um compromisso com a santidade. E nós devemos nos desligar do comportamento pecaminoso. Ou seja, é um compromisso diário, é uma dedicação diária, é aplicar, como nós falamos no início da lição, uma energia em viver uma vida santa, uma vida que seja condizente em receber aquilo que Cristo fez por nós. Então, no nosso tópico 2, a santificação ela tem estágios, nós vamos entender esses estágios. Como que é a realidade da santificação na vida do crente? Nós precisamos entender que a santificação ela é um ato, uma decisão, é decidir viver o processo de santificação. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a santificação é um ato de separação do mundo. O que isso quer dizer? Isso traz para nós a importância de vivermos uma vida em separado. Vivemos uma vida em um processo em que nós não nos amoldamos, como nós falamos nos nossos textos, mas vivendo uma vida separada, vivendo uma vida condizente com o caráter de Cristo. A santificação ela busca aperfeiçoar em nós o caráter, a imagem de Cristo, a ficarmos parecidos com Cristo. Isso é fundamental. Então, nós vamos entender no nosso subtópico 2 os 3 estágios da santificação. O primeiro deles acontece com a reconciliação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos reconciliados, ou seja, são perdoados os nossos pecados e nós somos reconciliados, nós somos renascidos, né? Nós nascemos de novo. O novo nascimento, ele só acontece por intermédio do Espírito Santo. Então, no momento em que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele nos regenera. Ele perdoa os nossos pecados. Mas isso vai trazer uma implicação em uma vida santa. E aí nós entendemos o segundo passo para a vida em santidade. Nós chamamos esse processo de santificação ou santificação processual. É uma vida diária em um processo de santificação em separação deste mundo. Ou seja, o velho homem, ele morreu. E a cada dia ele volta tentando nos fazer errar, nos fazer não aceitarmos o que Cristo fez por nós. E nós precisamos, então, alcançar a imagem de Cristo. E para isso há uma implicação em todos os dias nós nos dedicarmos em um processo de santidade. O que isso é fundamental? Isso é fundamental porque nos traz a importância da vida em jejum, para mortificar a nossa carne e fazer com que o nosso espírito se conecte a Deus. E também uma vida de oração, em que nós falamos ao Pai, que expressamos a Ele aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, para que Ele trabalhe e amolde em nós o seu caráter. E isso vai trazer, tanto o jejum e a oração, a implicação para a importância da palavra, como sendo o meio em que nós meditamos e entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. O terceiro alvo é o alvo da santificação. Nós precisamos entender, nosso terceiro subtópico, que a santificação nesses 3 processos, ele se dá entendendo que há um propósito, é tornar o crente perfeito para relacionar com Deus, para termos um relacionamento com Deus. Ou seja, há um aspecto que todo crente precisa ser regenerado, para ser chamado por Deus e ouvir e atender. Mas para ouvirmos e atendermos o chamado de Deus, nós precisamos guardar
praticar os seus mandamentos a cada dia, até que nós possamos alcançar, sermos glorificados e estarmos na habitação santa para sempre com Deus, como está escrito em João 14, verso 23. E aí nós entramos no terceiro tópico, que é o julgamento de Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é santo. E, portanto, nós vamos ver, como nós falamos, para nos relacionarmos com ele, nós precisamos também sermos santos. A Bíblia ela revela que Deus é o santo de Israel, como está escrito em Isaías capítulo 1, verso 4. Ele tem um nome que é santo, Isaías capítulo 57, verso 15. Os serafins declaram a sua santidade em Isaías capítulo 6. E em santidade, ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel capítulo 2. Ou seja, é enfático que Deus é santo. E nós precisamos entender que o nosso parâmetro de vida é Deus. Deus é o parâmetro de vida do cristão. Não é A nem B, não é quem seja que esteja na moda ou que seja influenciador. O padrão cristão continua sendo Deus. Nosso padrão de santidade continua sendo Jesus. E, portanto, à luz da Bíblia, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser santa, compartilhada ou coparticipando da santidade que há em Cristo. Somos chamados a ser santos na nossa caminhada, na nossa jornada, enquanto somos peregrinos. A santidade ela é exigida de todos os crentes. E não há outro modo. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. E aí, no nosso terceiro subtópico, nós vamos entender a santidade e a justiça de Deus. Quando nós falamos de santidade e justiça, isso são atributos inerentes ao caráter de Deus. É uma virtude, é essência, é algo basilar, importante, imprescindível. E como há luz nele, não há treva alguma. Está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 5. Tudo em Deus é santo. Tudo que há em Deus, tudo que procede de Deus é puro, é verdadeiro. A justiça dele aponta para a importância da nossa retidão. Há uma importância, então, que a santidade e a justiça de Deus sejam atributos que possam ser vivenciados na nossa vida. E que nós não nos tornemos rebeliados contra essa santificação, contra essa santidade de Deus. Para que nós possamos definitivamente não só aceitar e alcançar aquilo que Cristo fez, mas que também possamos almejar e chegar até o céu. Então, na jornada até o céu, nós precisamos entender, concluindo, que nós precisamos desenvolver uma consciência de que a santidade é o único meio que nós possamos tornar a nossa vida condizentes com aquilo que recebemos, mas que aponte também para onde iremos. Isso é fundamental. Então nós devemos progredir em santidade, cada dia mais santo. Cada dia que passa, nós precisamos entender que há uma importância em sermos mais santos, mais parecidos com Deus, mais parecidos com Ele, para que nós não soframos com a condenação eterna, que é o tema da nossa próxima lição. A santidade e a justiça são atributos de Deus que não se contradizem, e por serem atributos de Deus, para nos relacionar com Ele, há uma implicação, há uma exigência para a nossa vida também. Professor, eu quero te agradecer pelos momentos que nós compartilhamos aqui, dizer que se essa aula tem contribuído, peço que você se inscreva aqui no nosso canal ADMP TV, clica aí no sininho para receber todos os conteúdos que têm sido publicados pela equipe ADMP TV, curta aí esse vídeo e compartilhe, abençoe também a vida de outros, que Deus possa te abençoar. É o desejo do meu coração que você seja usado na sua classe. E até uma próxima aula. Que Deus te abençoe. Até lá!